Tá lendo aqui. Olá, boa noite para quem me conhece. Estou aqui, primeira vez que eu estou fazendo uma live. Quem me conhece sabe que eu nunca fui de me expor muito, tenho um pouco de vergonha, então não vou esconder que eu estou nervoso. Mas o motivo pelo qual eu estou fazendo esse primeiro contato aberto ao público é porque eu enxergo uma razão maior. Eu vim da época de agência de propaganda em que a mídia mais expositora ainda era a revista e o outdoor e, no máximo, a televisão, que a gente sempre ficava do lado de trás da tela ou da câmera. Então, estar aqui de frente para vocês, para mim é um desafio hoje, mas eu vou assumir isso como um compromisso também de levar a todo mundo um pouco do meu conhecimento. O que acontece? Eu tenho trabalhado nesse período de pandemia dentro de casa, e a minha empresa fica em São Paulo, eu moro em Sorocaba, e nesse período de pouco deslocamento para fora de Sorocaba, eu tenho aproveitado para contatar mais amigos, contatar mais pessoas, bater papo. E eu identifiquei uma dificuldade que muita gente está tendo, que é a possibilidade de conseguir novos trabalhos, né? E eu tenho muitos amigos na área que eu me sinto na obrigação também de ajudar. Então, eu montei um programa chamado Produção Aberta, que é um jeito de expor os bastidores do que acontece por detrás das câmeras, né? A gente está acostumado a trabalhar com filme, foto, produção audiovisual, e muita gente tem curiosidade. Essa semana, por coincidência, eu estava falando com um grande amigo meu, que é o Bruno Ishii, e ele é um mestre em vendas, é uma pessoa que entende muito da parte de contato com o público, trabalha com venda de produtos químicos, e ele me fez uma pergunta e eu mesmo fiquei me indagando, né? Ele me perguntou: como você faz para vender os seus trabalhos, né? Quando o trabalho é concreto, é um objeto, fica mais fácil porque ele é tangível. E o nosso tipo de serviço ele é muito subjetivo, né? A gente tem que apresentar algo que está na cabeça de diversas pessoas, seja quem está contratando, eu no lado de produtora, né? De executor do trabalho. Então, essa live é justamente para levar o jeito que eu apresento os trabalhos antes deles começarem, muitas vezes num risco de... a gente assume riscos quando tem uma empresa de receber um não, faz parte do trabalho. Mas para viabilizar melhor o trabalho, acima do orçamento, eu busco uma forma de tangibilizar e tirar o subjetivo da cabeça, tanto da agência, que é o cliente direto meu, quanto do cliente final. E aí, o que eu separei aqui, essa live é até em compartilhamento com o Brunão, que queria saber, uma ferramenta muito prática de uso comum em grandes agências, em grandes produtoras, que é uma forma de apresentar como a gente enxerga a execução do trabalho. Pensa que, do outro lado, quem está contratando tem uma expectativa muito alta. E um simples orçamento não diz muita coisa, não é uma certeza de que vai ser bem sucedido o trabalho. Então, junto com o orçamento, a gente costuma apresentar diversas formas de produzir, né? E a principal ferramenta que eu utilizo é o Moodboard, né? Quem ainda não usou, eu vou apresentar aqui como eu faço, para que vocês tenham uma noção clara de uma forma de venda diretamente.
O que é o mood board? O mood board nada mais é do que um painel semântico, né, em que a gente expõe como uma forma de mural, em imagens, vídeos, textualmente também, explicando para a agência, que é o nosso cliente direto, e para o cliente final também. Muitas vezes ele compartilha essa informação com o cliente, porque nesse painel semântico a gente vai fazer diversos apontamentos de caminhos, né? Então, o moodboard ele também define o caminho do projeto, acima de tudo, né? Em produção, existem N formas de executar, né? Existem caminhos mais baratos, existem caminhos mais caros, mais rápidos, mais lentos, e tudo isso não pode ficar simplesmente na mão do fornecedor, né? No caso, quem vai executar o trabalho. Porque junto com toda a contratação do trabalho, existe algo chamado expectativa, que é a expectativa de todos por um trabalho bem sucedido. Então, o moodboard ele serve como um painel semântico para que as pessoas consigam enxergar, falar a mesma língua, já começa a ter um norte do trabalho, como ele vai seguir, diferentes formas de executar esse trabalho, como a gente pode seguir com ele, com técnicas diferentes, recursos técnicos diferentes, enfim. Em linhas gerais, ele define o caminho do projeto e faz o alinhamento de expectativas, que é o ponto crucial e fundamental para o sucesso do trabalho final, né? Quando todo mundo está na mesma página, falando a mesma língua, entendendo para onde o barco tá apontado, é muito melhor e mais saudável. Outro ponto é que todo mundo pode opinar no meio do processo, antes mesmo dele começar. Então, é, veja, o cliente tem a possibilidade de dizer o que ele quer e o que ele não quer antes do trabalho ser iniciado, né? O moodboard ele é fundamental para a produtora ou para a agência, para um diretor de fotografia, um diretor de cinema, utilizar como um atalho de venda. A gente tem uma certa dificuldade para tangibilizar o nosso serviço. Então, quando alguém pede um filme, por exemplo, ou uma mídia impressa, ilustração, uma fotografia, qualquer produção visual, na cabeça de cada um pode estar muito claro, né? Mas para o cliente muitas vezes é difícil enxergar, as línguas não se falam muito bem, e o moodboard ele serve como um atalho de venda, é realmente um encurtador de caminho para tirar o subjetivo e também tirar a dificuldade de compreensão. Ele é, acima de tudo, uma ferramenta de persuasão. O que você vai fazer ali ao apresentar esse mural para o cliente é expor todas as suas intenções e convencer, por caminhos diferentes, qual a melhor forma de executar esse trabalho, né? E isso gera convergência de interesses, quando todo mundo canaliza, né, como se fosse um funil em que todo mundo segue para o mesmo rumo, vai todo mundo para o mesmo lugar. Essa convergência faz com que o trabalho seja visualizado por todo mundo lá na frente, né? Tudo isso antecede a execução do trabalho. Muitas vezes é um risco que a gente corre em apresentar o moodboard, mas ele é uma ferramenta muito eficaz de venda, né? E o que o moodboard não é, isso é muito importante lembrar e memorizar, porque ele não é um resultado estático, ele não pode ser compreendido como algo definitivo, mas sim como uma sensação, ele é um sentimento em que todos estarão alinhados ali do resultado final. Então, o ponto principal é que a gente busca diversas referências na internet, de trabalhos de artista,
artistas diferentes, a gente rouba muita coisa, entre aspas, né? Rouba muita informação, muito consumo de arte, de cinema, isso para que o trabalho tenha um aprimoramento, ele seja impulsionado. Então, ele não é estático, a primeira coisa, ele não é estático, ele é algo mutável, mas também não pode fugir muito à linha, né? Ele muda, mas muda num sentido conhecido, não é uma mudança drástica de resultado ou de caminho. Outro ponto fundamental é que ele não pode ser entendido como plágio. Uma vez que o trabalho não iniciou, o recurso é utilizar caminhos já percorridos, o que já foi executado anteriormente por alguém, seja um artista, uma outra produtora, às vezes até um próprio concorrente, né? A gente usa trabalhos de outras pessoas, outros artistas, para elevar a régua. A ideia é elevar o patamar de trabalho. Então, se a gente pega um padrão de qualidade bom, a ideia é superar. E isso também acaba, de certa forma, empurrando o mercado para cima, né? Não deixa de ser uma forma de que o que o cliente está vendo, ele não espera menos do que aquilo, ele vai esperar algo a mais, né? É o mínimo apresentado. Então, ele não é um plágio, não é uma forma de copiar trabalhos, muito pelo contrário, o que a gente costuma fazer é colocar a cerejinha no bolo, que a gente fala, né? Vamos pegar um trabalho muito bem feito e dar uma aprimorada, colocar uma outra técnica. No moodboard, a gente faz o cruzamento de técnicas, faz a junção de diversos serviços. Eu posso ter um trabalho com uma referência fotográfica em que eu também insiro uma técnica de 3D, por exemplo. Ou um trabalho de craft, né? Em que eu vou entrar com algum tipo de intervenção manual nesse trabalho. E ele não é o resultado do trabalho. Isso é fundamental, principalmente para quem vai participar de uma reunião de briefing ou de pré-produção, ao levar o moodboard como uma intenção do resultado, é deixar muito claro que ele não é o resultado final. Ele não faz parte do resultado final. Senão seria contraditório. A gente vai apresentar um resultado de algo que já foi feito. É a contramão do que se espera com o moodboard, né? E é uma forma de colocar o seu trabalho um passo à frente. Por quê? Não são todas as pessoas, todas as produtoras ou todos os profissionais que utilizam essa ferramenta. Seja por falta de tempo, enfim, N motivos, é uma forma de estabelecer a confiança. Então, confiança é palavra de ordem. Quando existe uma relação comercial em que o cliente faz um pedido, ele tem uma necessidade, passa um briefing para a produtora ou para a agência, como a gente estreita essa relação e transforma isso em algo de confiança? Além disso, a entrega de valor é imediata. Receber um simples orçamento, ele muitas vezes cai numa vala comum, dúbia, né? Será que o que está sendo orçado, o valor apresentado, representa efetivamente o custo desse trabalho? Como foi levantado? Veja, se eu tenho diferentes formas de produzir o trabalho, um único orçamento pode não ser a solução. Eu posso ter, para o mesmo briefing, para a mesma necessidade do cliente, ter N soluções com custos diferentes. Tempos maiores, tempos menores, mas soluções diferentes. O papel do moodboard é exatamente esse: apontar o caminho em que o cliente se interessa mais, seja agência ou cliente final, né? E ele funciona como um fator de diferenciação. Em que sentido? Se você tá participando de uma concorrência, a agência está fazendo um orçamento com 3, 4 ou mais fornecedores, é uma forma de você se destacar em meio à multidão. O que eu quero dizer, tornando mais claras essas palavras,
é que se todo mundo apresenta um simples orçamento, olha, para eu executar esse trabalho custa tanto. E alguém chega à frente do cliente e diz, para eu executar esse trabalho, eu tenho 3, 4, 5 formas diferentes e cada uma delas tem uma precificação. É uma outra forma de estabelecer a confiança. O cliente sente segurança em apontar diretamente o caminho que ele se sente mais confortável também. Então, o mood board, para nós que vendemos algo muito subjetivo, eu costumo dizer que o trabalho de um criativo ou até da produtora é partir sempre de um papel em branco, né? A gente nunca tem nada para começar, é sempre um começo do zero. E aí, como funciona o mood board na prática? O que eu decidi fazer aqui é mostrar um trabalho de como eu montei esse mood board para preencher todos os quesitos que eu falei anteriormente. Alinhar a expectativa, deixar todo mundo na mesma página, cliente confortável, todo mundo... muitas vezes, aumenta até a expectativa do cliente, uma vez que você promete algo que está acima do que ele mesmo imaginava. Isso é bom, porque impulsiona todo mundo para subir. É um foguete, né? Ou você executa ou executa, não tem outra opção. E aí eu separei um trabalho que foi realizado pelos criativos Thales Lima, Lucas Passamay e Henrique Matos, os três da agência Inotion, que é uma agência que atende a conta de Hyundai. Então, esse trabalho foi um job de festival feito recentemente para Festival de Cannes. Então, a primeira coisa que eu começo é me apresentando a minha empresa, como ela vai colocar à frente, se colocar à frente do cliente para dizer quais são os caminhos. Em geral, o que a gente recebe da agência é um layout. Esse aqui é um layout, é o começo do trabalho, como foi montado. Os criativos têm uma intenção de passar uma ideia, levam para o cliente e ele fala, olha, isso daí é ótimo, é tudo que eu quero. E como é que a gente produz? Vai custar caro? Essa produção dá para bancar? Dá tempo de veicular isso, de produzir? E o moodboard tira todas essas dúvidas da cabeça do cliente. Então, esse trabalho ele tinha 3 peças. Dá para ver que elas funcionam como um RAF mesmo. Ainda é uma intenção do trabalho, ainda é uma ideia do que se pode construir. Então, a gente coloca aqui o layout, né, do cliente, para que todo mundo já comece a fazer um alinhamento. Opa, a gente está falando a mesma língua, é sobre isso que a gente está falando. E começa já direto ao ponto, sem muita poesia, sem muito desvio do olhar sobre o trabalho. É direto ao que interessa. Então, tem nesse trabalho 3 caminhos diferentes que nós apontamos, né? O caminho 1 seria fotografia em locação. Costuma ser o caminho mais comum para fazer uma produção externa. A gente faz a locação do espaço, leva equipe, leva equipamento, transporte, alimentação, toda a estrutura para que aquele trabalho funcione corretamente dentro do menor tempo possível. Então, esse aqui é um caso de locação real. Qual que é a saída que a gente buscou meio a redução de custos? Aí já começa um pensamento de que o orçamento nem sempre é o real. Existem outras formas. Um caminho que a gente pensou para produzir esse trabalho é o Airbnb. É usar a tecnologia, o que se tem de disponível às mãos, e fugir um pouco do senso comum, do jeito tradicional de produzir, e alugar. Como é uma peça de festival, a ideia é reduzir custo, né? Então, o Airbnb seria um caminho, claro que com autorização do proprietário, a gente consegue articular.
E aqui já começam alguns moods, mood é o humor mesmo, é como a gente imagina o visual desse trabalho. Então, do lado esquerdo, eu tenho ali o layout, que é a intenção do resultado, e aqui eu já começo a apresentar algo concretizado. Pode ser essa casa do meio, pode ser uma dessas à direita. O cliente já pode começar a pôr o dedo na tela, né, literalmente apontar o caminho que ele prefere e rejeitar o que ele não quer também. Então, tem N opções. A gente vai desde de um estilo mais clássico, um estilo mais moderno, e essa transitação entre os estilos já agrega valor para a gente. Inevitavelmente já cria um, um valor agregado ali, né? É um residual que a gente deixa na cabeça do cliente. É quase como se o trabalho já estivesse sendo realizado, porém, muito antes de dar o start. Passando aqui, para cada cena, a da noiva tem opções, a do resort também tem opções de ser algo mais moderno, mais novo. Depois tem a do hotel, né, que seria uma festa ali que está acontecendo no hotel. E a gente achou essa locação super bonita que está do lado direito ali. Já tem os móveis super legais, já combina. Mas aí, como é gosto pessoal, aí o papel do diretor de arte é fundamental em dirigir o caminho pelo qual o trabalho vai percorrer, efetivamente. É ele que vai dar o direcionamento artístico e que certamente será o apontamento do resultado bem-sucedido do trabalho. Nesse momento, ele já consegue dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. Aí a gente vai para um outro caminho, outro custo, outro processo, outro tempo, tudo diferente, né? Que seria um processo em craft, fazer o trabalho artesanal. Manualmente, a gente pensou em fazer essa cenografia em miniatura. É curioso, porque existe o lado de produção e o lado de criação, e eles têm que caminhar de mãos dadas, lado a lado. Aqui houve uma dissonância que foi apontado pela própria criação, né? Esse caminho não seria o melhor, por motivos estratégicos até e posicionamento de marca. Mas a miniatura seria montar os cenários de forma reduzida, né? É um trabalho bem de craft mesmo, que é o trabalho artesanal, e certamente é um trabalho tão custoso quanto, em termos financeiros, mas ele é mais lento, né? O craft costuma ser um processo um pouco mais lento no começo, né? Muitas vezes ele reduz o tempo lá na frente. Mas é uma forma de executar completamente diferente, fora da casinha, né? E o terceiro caminho seria o mais fácil, menos custoso, que a gente resolve tudo dentro do próprio estúdio, dentro do escritório, né? Faz toda a cenografia em 3D, né? E aqui tem alguns exemplos de resultados de onde a gente pode chegar. Então, uma vez que o cliente visualiza isso, digamos que a opção dele fosse por essa versão, a gente tem que chegar no resultado que está sendo apresentado, né? E não é tarefa fácil, também tem que articular fornecedores, articular equipe interna, equipe externa, agora com muita gente trabalhando fora. E aí a gente vai avançar um pouquinho, eu queria mostrar o resultado disso, né? Essa foi a etapa. Por fim, o cliente, a agência definiram que o caminho ideal seria o primeiro, que é o mais convencional, bem assertivo, e o resultado foi, deixa eu abrir aqui, que eu fechei. A gente foi para uma locação externa, Airbnb, mesma coisa, falamos com
com o proprietário da residência, que seria um trabalho autoral, um trabalho de divulgação em festival. E o trabalho decorre da forma natural, seleção de casting, modelos, figurino, objetos. Ali tinha a Anique trabalhando com a gente, que é uma super produtora. Eu não largo nunca, é uma pessoa que eu confio demais. Fotografia feita com o Allard Van Willink, direção de arte de produção minha e do Marcelo Mauad, a gente trabalhou juntos nesse trabalho. E a casa era maravilhosa, lugar espetacular. Aí que vem o prazer de trabalhar nessa profissão, é o que me move, é o que me faz feliz dentro dessa profissão. E aqui a gente já deu uma avançada. Depois das fotos produzidas, é um outro mood board em cima do próprio trabalho. Na verdade, a gente chama isso de WIP, que é o Work in Progress, né? O trabalho em progresso, o trabalho em andamento. Mas não deixa também de ser um humor do trabalho, né? Uma vez que a gente vai falar de composição, de color grading, de enquadramentos, tudo isso ainda decorre do mood board, do resultado que a gente pretende alcançar, isso já com a produção, né? Então, aqui tem um exemplo muito claro de como as peças teriam que ter um alinhamento estético, né? Ter a mesma linguagem. Então, é tudo centralizado, a saia de assinatura sempre igual, a linha do horizonte, a gente trabalha todas as peças numa altura muito próxima, uma altura de câmera muito próxima. Tudo isso para quê? Mesmo em ambientes diferentes, a gente tem uma foto externa, uma outra interna, mas com bastante iluminação, a outra já é noturna, né? Uma imagem mais escura, com uma luz fechada, todas elas se conversam, elas falam a mesma língua entre si, né? São técnicas de direção, e a gente vai para a parte de color grading, como alinhar as três peças dentro de um padrão visual estético alinhado pelas cores. A gente usou a cor da marca, que é a cor principal, em todas as peças, ela tem uma presença. Aqui na tela está um pouco escura, mas ela está presente na cor da água, no terno do alfaiate, que está ali ao meio, ela tem nos elementos de composição da cena à direita, que simulam um hotel. E a gente sempre trabalhou nas três peças com um tom de preto igual e um tom de branco que não é o branco absoluto. É um branco que a gente chama de branco lavado, né? Um branco off-white, só para tirar o brilho exacerbado que vem do estouro do branco, né? Então, tendo o color grading, fica bem mais fácil. Esse mood board já define o caminho. E aqui, os três diretores de arte, que foram o Thales, o Lucas e o Henrique, já também entram num consenso. Eles conseguem falar para nós, produtora, o que eles gostam e o que eles não gostam, né? Se tem algum tipo de correção, não precisa chegar à etapa final do trabalho para ter algum tipo de surpresa. Eles vão ver com antecedência e já apontar o que faz parte do color code da marca, se está dentro do guide ou não. Tudo isso é compartilhado entre as partes, entre agência, produtora e cliente, né? Então, aqui tem alguns detalhes da produção, que é exatamente como nós mantivemos esse color grade, né, a palheta de cores bem fiel dentro das três peças do trabalho. E, por fim, o resultado, né? O resultado obtido. Em peça de festival sempre tem alguém de agência ou de produtora participando aí, ó. Quem está vendo sabe quem é. Muito bem. Aqui é tudo modelo. O Yves Saint Laurent ali, ampliado para a gente ver o resultado.
né? O vestido foi feito, foi produzido, alguns objetos a gente levou. Esse vestido foi produzido pela Nick, junto com uma costureira, em tempo recorde, né? Arrebentou na produção. E aqui também, todos os elementos a gente acabou levando para criar essa situação inusitada que era um hotel de bagunça ali, né? Um hotel todo mundo maluco. E aí o resultado, as 3 peças aprovadas pela criação, aprovadas pelo cliente, dentro de tudo que foi apontado, tudo que foi combinado entre nós, né? E aí a gente faz nesse work in progress, né, no trabalho que não deixa de ser um mood board ainda, é, alguns apontamentos do que eles podem mudar, se incomoda, não incomoda, quer que tire, não quer que tire. Tudo isso é manipulado posteriormente em pós-produção, no processo interno, né? Aí a gente volta lá para o mood board falando o que é o principal do mood board? É quebrar as crenças limitantes, né? Muita gente vai pensar, por que eu vou fazer isso se eu corro o risco de entregar o ouro para o bandido, né? Contar com a má fé, que alguém vai pegar a sua idealização do trabalho e entregar na mão de outro, que possa ter um custo mais baixo ou algo semelhante. Não faz mal. Se isso acontecer, tudo bem, a vida segue. E o importante é que, nesse momento, você está assumindo um risco, né? O risco do negócio. Todo trabalho, toda empresa assume um risco. E o moodboard é uma entrega de valor, e o principal é que você vai deixar um residual na cabeça do cliente. Eu acho que esse é o ponto mais importante, em que, mesmo que o trabalho não seja aprovado, não aconteça, por N motivos, pode ser falta de grana, falta de tempo, prazo, ou enfim, você acaba de deixar um residual do que você promete ser a sua capacidade técnica de execução do trabalho. Eu acho que aí o grande valor fica latente, né? Aí outros podem falar, mas é trabalho e tempo desperdiçado. Será? Pense, por exemplo, na hipótese, vamos fazer um exercício mental aqui do caminho contrário. Você não faz o moodboard, você ganhou tempo. Muito bem, parabéns. Só que você começa a executar o trabalho e no meio do caminho começam a surgir problemas de interpretação. Ah, a gente não combinou isso não foi dito. Ah, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. Não, esse modelo não está dentro do perfil. São diversas variáveis que o moodboard corta pela raiz. Literalmente, ele corta pela raiz, né? O que eu falei anteriormente é que ele é um alinhamento de expectativa. Então, pode ser que você invista tempo no começo, não é gasto de tempo, não é perda de tempo, é investimento de tempo, além da possibilidade de aumentar as chances de você vender o seu trabalho, que é o cerne dessa live, né? Falar sobre como eu vendo meus trabalhos. O moodboard acaba cumprindo o seu papel nesse momento. E aí, o que você não deve fazer? Essa é a dica mais importante de tudo isso, né? Quando o produto é tangível, quando ele é material, né? No caso do meu amigo Brunão lá, que vende produtos físicos, né? Aliás, excelentes impermeabilizantes. Ele tem algo para mostrar, é concreto, tem uma amostra, tem um produto para que ele deixe na mão do cliente, ele possa experimentar, tem a degustação, vamos chamar assim, né? No nosso caso, não, ele não tem. E o moodboard ele vai apontar apenas o caminho, o norte do trabalho.
Então, o risco maior que você corre é apresentá-lo como um resultado, né? Aí volta a questão do plágio. Se você apresenta isso como um trabalho que você simplesmente vai copiar, então não cumpriu o seu papel. Ele está no caminho errado, usou de forma errada. E não executar o trabalho. Aí sim, quem é o dono da produtora, o dono da agência, está ganhando o trabalho e ganhando dinheiro. Como assim ganhando dinheiro? Você não vai executar nada, você não vai ter trabalho nenhum, vai ter gasto nenhum efetivo, além de buscar referências ou produzir pequenas coisas. Eu quero mostrar uma foto de um objeto. Vai lá na própria agência ou no estúdio ou dentro da produtora e produz ali mesmo. Vou mostrar como é uma distorção de lente do jeito que eu estou imaginando. Vai lá e executa, mas os custos são muito baixos diretamente, né? Não vou falar dos custos indiretos, que é o tempo despendido, mas uma vez que você não executa o trabalho, é como passar o pirulito na língua da criança. Ela vai ficar com vontade e adivinha com quem ela vai querer fazer o trabalho, né? Aí que fica o ponto principal. Pense que você está numa situação com 3 concorrentes, você e mais 2. Todos levam um orçamento, mas só você foi o espertão e levou o mood board. Pode até ser mais caro o seu custo, mas o cliente vai saber o que ele está pagando, né? Isso aí é o grande lance, é a mágica dessa ferramenta de venda, né? E aí, ao montar o mood board, o que você tem que ter na cabeça para ser muito assertivo? Primeiro, ele não é uma poesia do trabalho, né? Tira toda a poesia, vai direto para o concreto. Pense com a cabeça de quem está do lado de lá, não com a sua cabeça. O que eu quero dizer é, não seja técnico demais, não use termos técnicos ou gírias que são inerentes à nossa profissão. Vai direto ao ponto, não fica dando volta. Fale direto com o seu cliente e seja efetivo na mensagem. Clareza, fale a língua do seu cliente, né? Não tente florear o trabalho para tentar vender de uma forma verbal e muitas vezes, vou até usar um termo forte aqui, mas de forma mentirosa, né? A ideia é não mentir, é muito pelo contrário, é não apresentar promessas irreais, né? Então, o discurso que você deve fazer no seu mood board, ele tem que ser extremamente racional, né? Principalmente para a gente que trabalha em produção, em que os custos são muito elevados, né? A gente paga muitos profissionais, muita coisa é paga por hora, né? Não é nem diária só, muito equipamento paga por hora adicional. Aqui você está ganhando dinheiro de novo, né? Mais uma forma de você guardar o din-din no bolso. Clareza, todo mundo vai entender o que você está expressando, o que você está imaginando, quais são suas intenções e seus objetivos com esse trabalho. E aí é correr para o abraço, aí literalmente todo mundo participar. O que eu percebo de real, assim, experiência minha, desde o primeiro mood board que eu fiz, que era um sentimento que eu tinha. Puxa vida, o cliente achou caro o trabalho, mas ele não entende o que acontece por detrás. Essa dissonância vai acontecer o resto da vida. O resto da vida. Vai ser inevitável isso daí acontecer. Pense, por exemplo, o cliente trabalha numa indústria automobilística. Ele faz conta o dia inteiro. Então, ele vai ver um orçamento, a primeira coisa que ele vai fazer é questionar o orçamento. Quando ele vê o trabalho, né, pelo menos a intenção do trabalho, de como vai ser, os questionamentos também se tornam mais claros, né? Ele vai fazer perguntas precisas e cortar o que não precisa, né? Ou inserir o que ele quer, acima de tudo, né? E aí a dica que eu dou fica para vocês darem
uma pensada aí com calma, como começar a usar o Moodboard como uma ferramenta de vendas e tentar multiplicar o faturamento da sua agência, da sua produtora agora, né? Eu não vejo amigos ou pessoas que trabalham na mesma área como concorrentes, eu vejo como pessoas que estão no mercado, livre concorrência, tá aí, o melhor trabalho sempre vence. Então, uma dica é, pegue um briefing que você já tenha, ou que esteja na sua mesa agora, e faz o teste. Usa o briefing como um teste de como isso vai gerar resultados para você. Para mim, gerou muito resultado. A partir do momento que eu passei a utilizar essa ferramenta, o Moodboard, como algo quase que obrigatório dentro do nosso processo de produção de trabalho, os resultados foram surpreendentes, foram muito efetivos, e o que eu mais percebi, que ficou muito, chega a ser gritante até, mas é que quando todo mundo está na mesma página, falando a mesma língua, interpretando tudo da mesma forma, existe uma sensação de felicidade, né? Eu não estou dizendo que você vai eliminar os problemas do trabalho, nada disso. O que eu estou dizendo é que gera uma expectativa, ou melhor, vou reformular a minha frase, não é uma expectativa, passa a ser uma perspectiva, que é diferente, né? Todo mundo começa a olhar para o mesmo ponto em comum lá na frente. Então, fica aí a dica para quem quiser aumentar o potencial de vendas. E já fica a resposta para o meu amigo Brunão, que me perguntou como é que eu fazia para vender os meus trabalhos, né, para, de certa forma, encantar o cliente, né? E eu não sou vendedor, entendo que a minha profissão de publicitário, né, formação de publicitário ou de produtor, hoje estou no lado de produtora, não mais de agência, mas todo publicitário é um vendedor, não passa disso. O papel deles, nosso, né, é gerar receita, gerar dinheiro, né? Então, essa é a dica que eu deixo aí para você produzir mais e melhor. E aí acompanho o canal do Telegram, que eu estou lá, sempre vou começar agora a me inserir mais no mundo digital, vou fazer esse esforço, não é fácil, mas obrigado a todos que assistiram aí, que participaram, e nos vemos amanhã. Vou estar aqui de novo. Um beijo para vocês.